Prepare-se para o mercado de trabalho. Ouça agora na Mundial o programa Trabalho, Dinheiro e Prosperidade. Com a professora universitária, mestre em administração, especialista em recursos humanos, escritora e consultora de carreira, Ieda Neres de Souza. Boa noite a você, ouvinte que já me acompanha toda quarta-feira às 21 horas. Muito obrigada. E também a você que está ouvindo o programa pela primeira vez. Eu sou a Ieda Neres de Souza, meu trabalho é de recursos humanos e a gente faz tanto a orientação à empresa, a empresa que quer alavancar, né, as suas estratégias empresariais, assim como a gente também realiza um trabalho voltado para os profissionais. Aquele profissional que está desempregado, né, não consegue uma colocação, um trabalho, ou aquela pessoa também que já está trabalhando, mas não se sente ainda que está com a sua força total. Então, a gente recebe tanto a empresa quanto aos profissionais. No meu escritório, a gente conversa, a gente marca uma consultoria individual para verificar aonde estão os problemas e para poder auxiliar tanto a empresa quanto aos profissionais também, ok? Bom, então no programa de hoje nós vamos fazer uma reflexão entre as palavras trabalho e emprego, tá? Então me acompanhe, você que está aí, vamos pensar nessa questão da palavra trabalho e emprego. Bom, gente, existe muito trabalho, muito trabalho. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos pensar no seguinte contexto, a nossa casa. Então, pensa bem, olha, desde o momento que nós acordamos, nós temos muito trabalho, né? Existe chão para varrer, louça para lavar, assim como cama para fazer, enfim, tem muito trabalho. Bom, mas às vezes a gente tem muito trabalho, mas não são todas as pessoas lá da nossa casa, né, que está disposta ao emprego, ou seja, ao emprego de sua energia para fazer alguma coisa. Concordam? Então, a palavra trabalho pressupõe tudo aquilo que deve ser feito. Então, você olha para o lado, você tem muita coisa que precisa ser feita, que precisa ser arrumada, que precisa ser, muitas vezes, consertada. Então, comece observando na sua própria casa todo o trabalho que precisa ser feito. Por um outro lado, a palavra emprego, ela pressupõe a aplicação da energia que vem da pessoa. Aquela pessoa que vai aplicar a sua energia, vai empregar a sua energia para que as coisas comecem a se colocar organizadas, né? Então, existe aquela pessoa que acorda bem-humorada, disposta, aquela pessoa que emprega a sua energia e realiza. Mas há aquela outra que não emprega, né, o seu potencial energético para poder resolver as coisas. Então, veja, às vezes, até existe no ambiente, por exemplo, os pais que procuram estimular, às vezes, os filhos, olha, faça tal coisa, tal. A gente falou sobre estímulo no programa passado, né? Agora, alguma coisa nova começa a acontecer, poxa vida, começa a acontecer quando a própria pessoa tem iniciativa e começa empregando a energia de si, sem que ninguém faça. Ela começa a ter essa iniciativa para empregar essa energia. Então, as coisas começam a mudar, ok? Então, nós já falamos a palavra trabalho e emprego, considerando isso dentro do contexto de casa. Agora, vamos considerar no mercado de trabalho. Então, como o nome mesmo diz, mercado de trabalho, então o próprio nome diz, existe muito trabalho, gente, também. Muita coisa a ser feita. Se você olhar para o ambiente, você tem muita coisa a ser feita. Então, existe, por exemplo,
coisas para serem organizadas. Isso no trabalho. Existe, por exemplo, carros para serem consertados, motores que precisam ser construídos. Existem muitas coisas que precisam ser feitas, muito trabalho a ser feito. Bom, mas da mesma forma que em casa, não é tudo que a gente está disposto a empregar a sua nossa energia, né? Então a gente começa dizendo assim, olha, isso eu quero fazer e isso eu não quero fazer. Então, aquela pessoa, por exemplo, que te diz assim, olha, eu não me preparei a vida inteira para fazer esse tipo de coisa. Quero fazer uma outra coisa, eu quero estar na minha área, não quero agir, levantar para fazer alguma coisa que senão não vou trabalhar, eu não quero fazer isso. Também há aquela pessoa que diz, olha, eu não ganho para isso. Então eu não vou empregar minha energia dessa forma. Então tem a outra pessoa que fala, olha, se não for ganhar muito bem, não vai ser comigo. Eu não, né? Então veja, muito trabalho a ser feito, porém somos nós que começamos a empregar a nossa energia, escolher aonde nós empregamos a nossa energia. Bom, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou diretora da RH Transformação, para você que ainda não ouviu, que está ouvindo o programa pela primeira vez. Eu sou diretora da RH Transformação, que é uma empresa que trabalha com vagas, né? Uma das atividades é trabalhar com vagas, no trabalho tanto de orientar ao profissional, mas também fazer a colocação e recolocação. Então, para você, inclusive, que tem interesse no nosso trabalho, entra lá no site www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, e o telefone 011, né? 2026 81 71. Bom, então, como estamos colocando, a empresa muitas vezes fala, olha, Ieda, tem muito trabalho, mas não tem profissionais dispostos a empregar a sua energia para esses trabalhos. Eles gostariam de outra coisa. Gente, então, olha, preste bem atenção. Há, inclusive, muitas pessoas que retardam a sua entrada no mercado de trabalho porque elas gostariam de conseguir de cara aquela sua área que ela se preparou. Então, ela rejeita muita coisa. E também há aquela pessoa que, embora ela às vezes esteja num primeiro trabalho, ela também não dá tudo de si. Eu não é muito aquilo que eu quero, então eu não vou empregar energia minha aqui. Eu faço assim bem um trabalho meio a boca, né? Só que veja, aquela pessoa que está disposta a empregar a sua energia, né, que acorda, que tem iniciativa, que assume responsabilidade, que traz as responsabilidades para si, são pessoas que nós gostamos de ter por perto. Que a empresa observa, né? Ela assume as responsabilidades, ela traz mais desafios para perto de si. Então, presta bem atenção, gente. Não é a empresa que vai chamar você, é você que se chama, é você que se permite empregar cada vez mais energia e assumir mais responsabilidades e mais, e cada vez começa com atividades mais simples, depois outras mais complexas, e mais, e traz as responsabilidades para você, maiores desafios. Então, você cada vez mais está tendo essa condução na direção do seu objetivo, aprendendo mais, se disponibilizando mais, contribuindo mais, chamando para si novas responsabilidades e aos poucos você vai indo na direção daquele objetivo lá na frente que você está traçando, né? Que você traçou cada vez mais, aprendendo coisas diferentes, cada vez mais indo, cada vez uma escalada a um degrau maior. Então você emprega cada vez mais a sua própria energia. Bom,
Para quem entrou agora na Rádio Mundial, meu nome é Ieda Neres de Souza, eu sou consultora de carreira e nós estamos falando aqui hoje sobre as palavras trabalho e emprego. Bom, olha, então o que eu posso dizer para você que está me ouvindo, que ainda não está na sua área de escolha, né? Você fala, poxa vida, eu me preparei tanto. Bom, é preciso começar de algum lugar. É preciso que a gente se mostre com abertura total com essa disposição para o trabalho. Eu preciso começar de um primeiro degrau. Então, quando a gente fala em carreira profissional, é trabalhando cada vez mais, empregando a energia para fazer alguma coisa que ainda não se fez, numa nova direção, aprendendo mais, quer dizer, ou seja, é você que se chama as responsabilidades, é você que aos poucos se arranca da onde estava, assume esteja mais disponível para aprender outras coisas e se colocar numa outra direção, numa nova direção cada vez mais à frente. Ok? Bom, então, ainda vamos continuar o assunto aqui, mas eu já vou deixar os telefones aqui da rádio para quem quiser entrar em contato para começarmos a conversar um pouquinho mais sobre essa temática, tá? Alguma dúvida, alguma colocação? Vou deixar o telefone 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, tá? Bom, o que eu ainda quero continuar falando para vocês, você que está interessado já pega o telefone e já liga para mim, tá bom? Bom, para falar um pouquinho mais desse trabalho, dessa emprego, bom, eu falei para vocês já em outro programa que eu publiquei, junto com o professor Dr. Geraldo da Silva, um livro, o ano passado, que tem o título de Energia Consciente, né? Que é um título que a gente, como profissionais da área de educação, nós buscamos entender essa questão da energia, estudando os filósofos orientais, para entender um pouquinho mais sobre essa energia, né? E olha, gente, eu vou dizer para vocês que é algo bem interessante. Olha, se você ouvinte soubesse a importância de empregar de si essa sua energia, de se movimentar essa energia sua na direção da realização de um trabalho, olha, cada vez mais você, sinceramente, estaria se levantando, se dispondo mais a empregar a sua atuação, alguma coisa a mais, aquilo que você não fez ainda, tendo iniciativa, ao invés de ser chamado, que você se chame a si mesmo para as novas responsabilidades. Inclusive, é muito interessante que você se chame, inclusive, para os trabalhos voluntários, né? Somos nós que nos conduzimos energeticamente, buscando cada vez mais atuar de uma forma que nós estejamos nas nossas mãos. Quer dizer, não é o outro que nos chama, somos nós que nos chamamos. Ok? Bom, temos ouvinte. Alô? Alô? Ah, caiu. Então, vou novamente aqui o telefone 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Tá? 3016 1767. Alô? Alô? Com quem eu falo? Professora Ieda? Eu? Meu nome é Cláudio. Tá a primeira vez que eu estou ouvindo a senhora, né? Oi, Cláudio. Você fala de onde? Aqui de São Paulo, capital, aqui Zona Leste. Ok. Então, eu estou achando interessante assim, que a senhora está falando essa questão do trabalho e emprego, né? E agora, até uma coisa que eu queria colocar, que a senhora trabalha praticamente com a iniciativa privada, né? Eu que trabalho? Essa empresa que a senhora administra, na questão de recolocação, essas coisas assim, trabalha mais com a iniciativa privada mesmo, né? Isso. Então, no meu caso, eu sou funcionário público, né? Ok. Então, em função até disso que a senhora estava falando, até aproveitar assim, a sua experiência e perguntar se ela tem uma ideia assim, se tem alguma coisa que poderia ser usado,
que, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu sou oficial de justiça, né? Ok. Então a gente tem aquele tipo de emprego, de serviço, aquela coisa, tem as suas limitações dentro da lei e tudo, né? Mas às vezes eu fico sentindo que falta alguma coisa, mas a gente parece que não consegue fazer, avançar mais, porque é muito limitado lá, né? Você entendeu? Tá. Veja, as atividades, Cláudio, que você assume, né, que você resolve, você sente que não dá para ir mais além, é isso? Porque tem muita coisa que a gente... tem casos que a gente tem até que sair um pouco fora do padrão da formalidade da lei para resolver, porque seja como for, a gente está tratando com o ser humano, né? É uma das coisas mais difíceis de se tratar com as pessoas, né? E para evitar problemas e conseguir resolver as coisas, né? E eu sinto essa dificuldade, tanto que, para a senhora ter uma ideia, amanhã eu completo 40 anos de serviço lá. Nossa, que bacana. E eu fico naquela coisa assim, puxa, eu bem gostaria de fazer mais coisas, né? Mas a gente não consegue porque tem muita burocratização, né? Mas eu vou te responder aqui no ar, tá bom? Tá, é só para ter uma ideia, se ela conseguir passar alguma coisa, né? Tá. E eu, como muitos, assim, a gente fica naquela coisa sentindo até uma limitação, né, em função disso, né? Tá ok. Tá, obrigado, eu vou te responder. Obrigada pela participação, tá bom? Vou pedir para a senhora, tá? Tá, obrigada. Então, gente, nós estamos respondendo aqui para o Cláudio, mas também para você, ouvinte. Então, veja, ele está desempenhando um trabalho já há 40 anos e é importante olhar para trás, Cláudio, e verificar o que você, toda essa trajetória que você fez, provavelmente, o que nós observamos aqui é que o que você me disse, que a gente sempre buscou fazer alguma coisa porque está lidando com o ser humano. Então, é claro que, com certeza, você já realizou muita coisa, né, numa linha ascendente para beneficiar pessoas. Então, se você se mostra preocupado com isso, é sinal que cada vez você tentou fazer algo numa nova direção, né? Dentro das suas possibilidades, achando alguma outra alternativa que muitas vezes talvez tinha impedimento na lei, mas você sempre procurou estar à frente. E isso é muito importante, porque se a gente não estiver com uma energia consciente, nos colocando até inclusive como um instrumento na direção das pessoas, contribuindo mais, achando novos caminhos. Olha, o que eu aprendi hoje que eu posso aplicar aqui numa outra direção? Quer dizer, se a gente não estiver fazendo esse caminho, nos chamando à responsabilidade, então realmente fica difícil, né? Quer dizer, eu só vou fazer alguma coisa se o outro falar para que eu faça. Então, provavelmente, Cláudio, e você, ouvinte, se você também está numa mesma atividade, eu tenho certeza, pela a colocação, que você está buscando sempre alguma coisa diferente, e é isso que é importante, né? Porque você está indo além, e eu tenho certeza que você vai conseguir parar um pouquinho e pensar em outras coisas que ainda é possível fazer. Que não foi alguma coisa, talvez você tenha caminhado numa direção e pode inventar outras novas direções, né? Alguma coisa que não se fez ainda, alguma outra, né? Tem mais desafios aí para frente. Parabéns pelos seus 40 anos aí no trabalho, mas tenho certeza que você ainda tem muito mais a contribuir, ok? Obrigada pela participação. Alô? Alô? Pois não? Boa noite, boa professora noite. Ieda. Oi. Tudo bem? Aqui quem fala é sua amiga Esila. Oi, Esila. Boa noite, Esila. Parabéns, viu, pelo programa. Eu estou gostando muito. Obrigada, Esila. Olha, é um prazer muito grande. Inclusive, eu conheço o seu trabalho, né? O seu livro. E realmente é um livro bastante interessante, né? Que ele também abre os caminhos, abre as ideias para as pessoas. Nossa, Cila, obrigada. Né? E o tema que você propôs, né? Que a pessoa, quando está procurando um trabalho, não está conseguindo na área dele, eu acho que a gente pode pensar algumas coisas no sentido que
muitas competências e habilidades das pessoas muitas vezes estão adormecidas, né? E, de repente, isso é um princípio para a descoberta também de novos caminhos, né? Que alguma vez não está surgindo na área, mas tem alguma outra coisa que a pessoa pode fazer, né? Alguma aptidão. Oi, Sila, muito obrigada, viu, pela participação aqui. Viu? E é uma coisa Obrigada. muito importante. E também a questão de emprego e de trabalho, isso sempre vai estar aparecendo alguma coisa e a pessoa muitas vezes não está nem prestando atenção e está muito perto dele, aquilo que ele está precisando, né? Então eu parabenizo pelo seu trabalho, é muito importante, eu conheço o seu trabalho. Parabéns, professora. Olha, Sila, muito obrigada. Você também que é professora, igual a mim. Você sabe o quanto é importante a gente, inclusive em sala de aula, que a gente chama a atenção dos alunos, das pessoas que estão à nossa volta, para começar a assumir maiores responsabilidades, trazer isso mais para si. Quer dizer, não é a empresa que chama, não é a outra pessoa lá em casa que deve me chamar para que eu empregue a minha energia. Mas a gente tem que cada vez mais se colocar num patamar, em novos estágios, né? Porque senão nada acontece, né? Às vezes a pessoa tem aquela pessoa que, retada, entrada no mercado de trabalho porque não está na sua área. Exato. Ou então não se recoloca no emprego, não dá toda aquela força total, porque não é aquilo que eu gostaria. Exatamente, com certeza, né? Tem muitos caminhos ainda que não foram descobertos, outras iniciativas, novas frentes, enfim, se abrir, né? Que as coisas boas estão chegando. E também falo também a questão da espiritualidade, né? O agradecimento pelas coisas boas que tem, algumas coisas que não são boas, mas que esse caminho vai se abrindo, né, para a pessoa, né? Então eu fico muito contente, né, de estar falando com você pela rádio. Eu que agradeço, Sila. É uma alegria muito grande, né, a gente poder conhecer o seu trabalho, né, como professora, como uma mulher que realmente foi à frente, né? Então, parabéns, professora, é uma alegria muito grande obrigada, falar Sila. com a senhora. Obrigada, um abraço, viu? Um grande abraço. Um grande abraço também, viu? Tá, amém. Okay. Tchau, tchau. Ok, gente, então nós estamos focando nessa importância de ir além. É você que emprega a sua energia, presta atenção nisso, se movimente, né? Comece num degrau e daí cada vez mais se convide a novos desafios e entenda coisas mais complexas ainda e aí vai ultrapassando vai escalando essa montanha até chegar lá no topo, que é o seu objetivo, né? E cada vez mais esteja trazendo novas responsabilidades para si, tá bom? Bom, a semana que vem nós vamos falar de um tema também muito importante, que são as potencialidades dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. Então, estaremos entrevistando aqui o massoterapeuta Matias Bill, que é deficiente visual, tá bom? Então, não perca a próxima quarta-feira também aqui comigo, às 21 horas. Muito obrigada pela sua atenção. E lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Muito obrigada, boa noite. Você acabou de ouvir pela Mundial programa Trabalho, Dinheiro e Prosperidade, com a professora universitária, mestre em administração, especialista em recursos humanos, escritora e consultora de carreira, Ieda Neres de Souza.